Oi, pessoal. Bom, eu queria me apresentar primeiramente. Meu nome é Cidinha, eu sou médica, sou ginecologista e me considero também uma empreendedora, porque hoje em dia a minha vida gira muito em torno do meu consultório e achei na internet uma maneira de eu poder fazer um trabalho que se parece muito comigo. Então, eu acho que ser criadora de conteúdo também hoje é um trabalho para mim. E, bom, vou apresentar aqui para vocês a Célia Cano, que é da Rede Mulher Empreendedora. Oi, gente, tudo bem? Falar um pouco de mim, né, Cidinha? Gente, prazer, estou muito feliz aqui de estar com vocês, doutora Adriana, doutora Cidinha. É, eu sou diretora na Rede Mulher Empreendedora, que é uma instituição que existe há 10 anos, fundada pela Ana Fontes, que é uma pessoa super legal para vocês seguirem. A Rede Mulher Empreendedora, ela atua com capacitações, mentorias, rodadas de negócio, tudo para apoiar as mulheres que querem abrir o seu negócio e as empreendedoras que querem expandir o seu negócio. E essa ação aqui que a gente está fazendo, a gente vai contar um pouco mais, né, sobre os detalhes, mas é uma ação super incrível, porque nessa pandemia, quando a gente vai falar de saúde mental, saúde da mulher, é, acho que as mulheres elas foram muito impactadas e é muito bom a gente poder ter esse espaço. E essa é a primeira live que eu estou participando aqui para a gente discutir a saúde da mulher, que é um tema tão importante. A gente na rede fala tanto de negócios, mas isso é também uma coisa bem importante, né? Porque os negócios não se sustentam com pessoas que não estejam saudáveis. Muito bom. Doutora Adriana, que é ginecologista também. Oi, pessoal, é super bom estar aqui com vocês, com você, Cidinha, com você, Célia. Eu sou ginecologista também, eu trabalho na rede que é a DASA, que aqui nós estamos com o Lavoisier. Eu sou professora da Faculdade da Santa Casa e eu mexo com saúde da mulher. Eu trabalho fazendo exames no laboratório, só que eu trabalho com uma área que é bem legal, que é uma área de divulgação, de marketing, tanto médico quanto para as pacientes. Então, a gente quer transmitir conhecimento, transmitir saúde, transmitir o nosso dia a dia, tanto para os médicos, para eles poderem passar para suas pacientes e também para as pacientes. E nessa época agora de pandemia, a gente fez muitos cursos, a gente fez tanto lives médicos quanto live para paciente também. E depois eu acho que a Cidinha vai falar em relação ao check-up, a doação por parte do Lavoisier também. Sim, muito legal. Eu acho que é importante a gente conversar com as pessoas e explicar o porquê que a gente está tendo essa conversa. Eu fiquei muito feliz por participar desse projeto, porque quando me procuraram, eles falaram sobre saúde com atitude. E eu não acredito em saúde sem compromisso. E eu acho que as pessoas elas esquecem um pouco o quanto a saúde realmente depende delas também. Então, a Lavoisier fez esse projeto, que é o Saúde Faz História, que tem como intenção ajudar as mulheres empreendedoras nesse momento tão difícil que é a pandemia, porque achar um equilíbrio no meio de tanta coisa que aconteceu esse ano realmente é muito difícil. E eu sempre falo para as pacientes, para colegas médicas também, enfim, para todas as mulheres, né, dentro da minha própria rede social também, o quanto é importante a gente não esquecer de que o nosso corpo é nosso instrumento de vida, é nosso instrumento de trabalho também. Então, se a gente está doente, se a gente não está saudável, aquele trabalho não vai acontecer da melhor forma, aquilo ali não vai se desenvolver. Então, assim, o trabalho sem a saúde não faz sentido, né? Para você conseguir concretizar objetivos, sonhos, você precisa estar com o seu corpo ali saudável. Então, eu acho que é um projeto muito legal que eu fico feliz de participar, né? Eu acho que a doutora Adriana também
sabe o quanto que é importante também, como ginecologista, a gente manter a saúde da mulher em dia, porque eu vejo que muitas mulheres elas esquecem de às vezes ir ao médico, elas não fazem os exames de rotina, de repente a gente perde ali um gap muito importante de rastreamento, né? Que pode mudar prognóstico, enfim, tem muita coisa envolvida aí nos exames ali que faz parte da gente manter um equilíbrio, né? Então, esse bate-papo, ele é importante porque a gente vai falar sobre a saúde da mulher durante a pandemia. Será que a gente realmente está se cuidando? Quais são os maiores desafios que a gente está enfrentando no momento desse para poder manter equilíbrio? Tá? Como é qual que é a sua experiência aí, Célia? O que você acha? Qual que é o grande desafio da mulher empreendedora no meio dessa pandemia, na sua opinião? Legal, Cidinha. Cidinha, quando a gente vai ver em números, as mulheres empreendedoras no Brasil, elas são 24 milhões de empreendedoras. E quando a gente entrou na pandemia, acredito que todo mundo aqui deve ter a história do momento que entrou para a pandemia, né? Que aconteceu a pandemia, enfim, a gente voltou para nossa casa e se trancafiou, né? E nesse momento, para a Rede Mulher Empreendedora, foi um momento muito difícil, onde a gente nunca tinha visto tantas solicitações e pedidos de ajuda ao mesmo tempo. A gente recebia por e-mail, por telefone, por direct, por todos os canais da rede. E a gente Eu acho que presenciou foi um mulheres. momento de muita insegurança, né? Geral, assim. Sim, Ninguém sim, pela primeira vez como vai ser o futuro. E quando você é empreendedora, você é seu próprio negócio, né? E de repente, quando o sim. externo ali muda, dá muito medo, né? Com certeza, Cidinha. E a gente fez uma pesquisa na rede para entender como que foi esse momento da pandemia, né? Anotei até alguns números aqui, trouxe alguns para compartilhar com vocês, que 59% das empreendedoras que a gente falou que se sente mais resiliente depois da pandemia, o que demonstra que a pandemia provocou que elas tivessem que se sentir mais fortes, né? Contra 49% dos homens. As mulheres também, 65% falaram que se acham mais fortes depois da pandemia, contra 54% dos homens. Ao mesmo tempo, uma coisa interessante, né, que a gente vê que as mulheres, elas buscaram mais apoio, 90% buscaram mais apoio, enquanto 80% dos homens que pediram apoio, né? E isso fala um pouco sobre o cenário, né? Porque a mulher, quando foi para suas casas, a maioria ainda acumulou a jornada dupla de trabalho, as tarefas domésticas. E isso fala muito sobre a construção cultural que a gente tem, construção social que a gente tem, da mulher muito no centro do cuidar, enquanto o homem é para o prover, para a caça, né? Enfim, eu Eu acho não que tudo consigo isso para imaginar, não sei se vocês têm filhos, mas eu não consigo imaginar no meio dessa pandemia ter que trabalhar sim, e ainda ter que cuidar da casa, porque muitas, eu acho que assim, agora a pandemia se afrouxou um pouco, né? As pessoas uhum, estão fazendo mais coisas enfim, você aceita mais pessoas virem te ajudar, mas no começo muita gente até dispensou pessoas que trabalhavam para ajudar, limpar, organizar, babar, essas coisas, uhum. né? Imagina como que fica uma mulher que tem que empreender, ou nem só a empreendedora, mas a mulher que trabalha numa empresa, tem que ficar fazendo reunião atrás de reunião, atrás de reunião, e ainda ter que cuidar do filho, ainda ter que cuidar da casa, sabe? Pois Eu é. não consigo calcular isso. E na rede a gente trabalha tanto, né, essa questão da atitude empreendedora, a gente acredita muito na geração de renda como uma forma de independência Uhum, financeira e depois uhum, independência da vida delas, né? Mas uhum, realmente todo esse cenário que exigiu uma inteligência emocional dela, né? Exigiu resiliência, jornada dupla, eu acho que isso pressionou para que muitas mulheres, nesse momento, realmente a saúde fosse a última coisa que elas fossem ver.
Mas, ao mesmo tempo, a gente acompanhando na rede, percebemos logo no primeiro momento que a gente tinha que trabalhar a questão emocional delas também. E eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui de saúde é uma coisa que não deveria ser discutida somente na pandemia, mas sempre, né? Sempre, Sim, sempre. sim. Eu sempre falo para as pacientes que é muito importante a gente fazer a nossa lição de casa bem feita, sabe? E a lição de casa básica bem feita não é muita coisa, né? A gente impor limites, dormir, comer, fazer atividade física, se conectar com o essencial, mas eu acho que a gente vive num looping tão maluco de informação e de cobrança que às vezes a gente se desconecta de um tanto e a gente só se reconecta quando aparece uma doença muito grave ali, às vezes com você ou com alguém da sua família, né? E querendo ou Uhum. não, eu acho que nunca foi tão evidente o quanto é importante a gente estar bem, né? Porque o corpo da gente está sendo colocado em prova agora. Agora sim, a Uhum. diferença social, se você é rico, se você é pobre, onde você mora, se você tem carro, se você não tem, isso não é o mais importante, porque se você fica ali na UTI e morre, ou alguém da sua família também, no meio dessa pandemia, tudo perde o sentido, né? Então a gente Com precisa aprender a certeza. se cuidar. Eu acho que a gente precisa rever essa nossa relação com a saúde, não só tratando a doença, mas recolocando esse olhar no que vem antes disso, sabe? Não sei o que a doutora Adriana acha disso, mas você não acha que a gente tem uma visão muito de tratar doenças ao invés de rastrear e de educar, enfim? Eu acho que no dia a dia, eu acho que muitas mulheres, até as empreendedoras, porque a gente atende paciente empreendedora também, a gente vê que Uhum, muitas médicas são empreendedoras também, muitos uhum, profissionais liberais. Veja, não é só o médico, a gente, dentista, a gente vê, a gente tem veterinária, uhum, a gente tem quantos profissionais liberais que trabalham por conta, né? E a uhum. pandemia foi assim um susto para todo mundo, inclusive para a gente. Veja, não sei se foi É, com você, é que nem você falou, eu sou empreendedora também. Eu trabalho com consultório, a gente tem o lado da faculdade, que não tem empreendedor, a gente ensina, mas a gente tem o lado empreendedor do consultório que a gente tem que gerir. E todo mundo passou, eu acho que a Cidinha pode colocar, eu acho que todas as mulheres empreendedoras passaram por maus bocados. E veja, aconteceu com a gente. Então, o consultório que você atendia várias vezes na semana, você de repente fez, tchum, fechou. E aí a uhum. gente teve que começar de novo, criar, começar a ver, olha, eu fazia isso, eu posso melhorar, eu posso agora fazer consulta online. E as pacientes, elas esqueceram até que elas tinham a parte ginecológica, a parte de saúde, esqueceram tudo isso. E o que, que eu tenho visto agora? Todo mundo ficou em casa, aí o governo afrouxou, agora começou todo mundo sair para fora, e eu acho que o que ajudou bastante foi a chamada para o Outubro Rosa. Então a gente chamou Outubro Rosa, que é o do câncer de mama, mas agora eu vi uma frase outro dia que eu participei até de uma live, que é assim, Outubro Rosa, muito além do câncer de mama. E eu achei bacana, porque não é só o câncer de mama. A gente tem que ver o câncer do útero, a gente tem o câncer do colo do útero, do intestino, a gente tem o coração, a mulher é tudo, né? A mulher tem a parte cardíaca, então, e chamou atenção o Outubro Rosa, eu acho que agora o Novembro Azul continua chamando atenção. E a gente também tem que ver a parte de saúde mental. E é uma época agora que todo mundo ficou em casa, eu acho que todo mundo começou a pensar na vida. Olha, será que eu preciso de tudo isso? Será que eu não consigo viver com menos? Será que eu preciso de 10 mulheres, né? Será que eu preciso de 10 sapatos? Será que eu não consigo me virar com 2 sapatos? Eu preciso ficar comprando um sapato. Então, assim, esse lado empreendedor, todas as mulheres passaram, né?
Então, vejam, e aí a gente teve essa preocupação, por isso que a gente está aqui conversando, que eu acho que as mulheres têm que lembrar que agora que a pandemia passou um pouco, além do seu lado empreendedor, do seu negócio, que você tem que tentar levantar isso de novo, né? Criar alternativas. Eu acho que esse dia podia comentar, né? Como que as mulheres estão se virando? Eu não consigo mais ter a minha loja, aí eu estou vendendo em casa. E aí, além disso, ela tem que parar e se cuidar. Então, eu acho que o Lavoisier tem que comentar. O Lavoisier, com esses 1000 check-ups que ele doou também, vai oferecer esse lado que a mulher não tinha tempo. E outra coisa, eu vi muitas pacientes tinham convênio, elas perderam o convênio, elas até conseguiam fazer o seu check-up, agora elas estão com dificuldade. E para fazer os hospitais, eles consultas ginecológicas, consultas clínicas de rotina, é só urgência. Então é assim, tá complicado, né, Cidinha? O que você diz disso também? Eu acho que esse foi o ano mais difícil, acho que da vida de quase todo mundo, né? Eu tomei um susto, assim, porque por trabalhar hoje basicamente no meu consultório, de um mês para o outro eu vi a minha vida sem um amanhã, porque eu simplesmente tive que fechar a agenda do consultório. Durante 2 meses quase eu não atendi, sabe? Então eu acho que a gente foi obrigado a se reinventar, sabe? E obrigado, eu acho que muitas das pessoas também foram obrigadas a lidar com diversas questões dentro da própria casa, com o marido, com o filho. Muita separação rolou no meio dessa pandemia, muita gente se uniu, né? Por ser esse momento atípico mesmo. Mas o que eu vi das mulheres, de uma maneira geral, é que todo mundo ficou um pouco paralisado com toda essa nova realidade, porque a gente tinha uma esperança de que isso não fosse se estender tanto, sabe? Eu mesma achava que isso ia se estender muito mais do que muita gente achava. Eu falava, olha, até setembro, acredito que as coisas vão começar a se abrir, vão começar a melhorar. O ano acabou, a gente não tem aí pretensão das coisas voltarem à normalidade tão cedo. E aí, como é que vai ficar a minha saúde? Né? Dá para postergar mais tudo isso? Não dá mais, sabe? Dá para deixar de cuidar da minha saúde com medo do Covid? Já também não dá mais. Agora eu sempre falo para as pessoas, agora tudo que a gente for fazer, a gente precisa colocar na balança, né? No começo, eu fechei meu consultório, depois eu reabri. Por quê? Porque as outras doenças vão continuar existindo, né? Todo o resto não vai deixar de acontecer porque o Covid apareceu, né? Então, essa dinâmica aí de realização de exames de rotina mudou demais, mas eu sinto que eu acho que muita gente despertou, eu acho que muita gente ressignificou coisas relacionadas à saúde. Do tipo, talvez se aquela pessoa achava que ela era invencível, eu acho que a gente foi colocado à prova de que nós somos ainda muito vulneráveis, né? Porque a gente viu muita gente jovem, muito doente, né? E eu acho que as pessoas jovens, as pessoas que nunca viram a doença de perto, elas têm essa impressão de que aquilo ali nunca vai acontecer com elas, ou que elas são jovens demais para ficar doentes. Então, eu sinto que alguns meses para cá, as pessoas têm ficado um pouco mais preocupadas com a saúde. Eu não sei se você tem visto essa tendência também, doutora Adriana. Você tem visto isso também? As coisas estão se engatando. E eu quero acreditar nessa nova forma de olhar para. O que a gente vê que foi bem interessante, na primeira, sei lá, eu fechei o consultório uns 15 dias, e aí depois ligou uma paciente, olha, eu estou com hemorragia. Dá para você me atender? Olha, eu tô com um ardor super importante, eu tô com. E aí, como que você vai fazer para você fazer uma consulta online dessa maneira? Não tem como.
muitas vezes você precisa examinar. Então, aí a gente viu que no começo da pandemia a gente só atendia casos de urgência, né? E vejam, no consultório até eu atendo muitos casos de pré-câncer, de câncer ginecológico, de lesão, Uhum. de infecção transmissível, e sumiu todo mundo, mesmo atendendo esse tipo de paciente, né? Eu acho que a pandemia foi pior para a cabeça das pacientes do que a próprio câncer e a doença. E aí, o que, que começou a acontecer? Aí, depois de um mês, 2 meses, aí foi aparecendo mais complicação, mais urgência, e eu vejo agora que aquelas pacientes que pararam de vir ao consultório, elas começaram a voltar, porque elas mesmas se ligaram, né? Elas mesmas falaram: nossa, e aquela minha lesão que estava lá, será que ela não piorou? E Uhum. aí eu vi que depois, num segundo momento, depois das complicações e das urgências, vieram essas pacientes. E agora são as pacientes que falam: doutora, eu estava esperando a pandemia passar, meus exames já fizeram 1 ano, só que o que está acontecendo? Eu estou vendo que não vai passar. Então, eu acho que chegou É. a hora ir atrás. Então, eu vejo que agora as pacientes começaram a voltar para consulta, né? Se todo mundo pode sair, se todo mundo hoje está liberado, a gente no consultório e os hospitais, os laboratórios têm todo um cuidado, né? Todo mundo, uso de máscara, aí você tem uns horários de consulta intercalados, você passa o álcool, tem álcool gel. Então, o que que acontece? Todo mundo começou a ver que botar a cara para fora de casa não era assim: eu vou botar a cara para fora de casa, eu vou pegar o Covid. Não, eu vou botar a cara para fora de casa, mas eu vou tomar cuidado, eu vou tentar me manter afastado das pessoas, e aí chegando em casa ainda eu tomo banho, eu tiro a minha roupa. Então aí todo mundo começou a sair, começou a ver: olha, eu acho que eu consigo, então eu acho que eu tenho que me cuidar. E eu acho que melhorou mais ainda agora que as pacientes se conscientizaram com essa história do Outubro Rosa mesmo. O Outubro Rosa sempre chamou Uhum. atenção, mas eu acho que esse ano foi muito mais, né? Porque eu acho que estava todo mundo com medo e aí começou todo mundo mostrar história e alguém vê algum caso, porque a estatística que a gente vê do governo, que a gente vê nos trabalhos, é que os tumores, os cânceres vão aparecer em maior quantidade depois, em graus mais avançados. Por quê? Porque aquelas pacientes, alguns cânceres não dão sintoma e eles aparecem por causa do rastreio. Então, você não está fazendo rastreio, não está descobrindo. Então, a gente vai ver que muitas pacientes vão aparecer com cânceres em tumores bem graves, às vezes inoperáveis. Por quê? Porque não foi rastreada. Aqueles que têm Uhum. sintoma, a paciente ainda vai correndo, ela vai ficar assustada, ela vai. Mas esses que são baseados em rastreio, eu acho que às vezes pode ser que a gente vai ter alguns casos graves e isso vai acontecer para o ano que vem. Então, por isso que eu acho que é legal a gente estar aqui, lembrando: gente, dá para sair de casa, dá para fazer o seu exame, dá para você cuidar da sua saúde, a mulher, os filhos, o marido. Eu acho que todo mundo tem que continuar se cuidando. E esse gap, esse espaço do rastreio é muito importante, né? O que é o rastreio? É você descobrir algum problema antes daquilo ali ser clínico, né? E na grande maioria das vezes, às vezes, isso muda o futuro ali das pessoas, né? Então não dá para achar que esse intervalo de tempo não é importante, né? E A Célia, gente eu ia tem... conversar com você. Oi? Não, não. E então, lembrando, gente, mama, lembrando colo do. O que, que é rastreável que você comentou? É mama, é Uhum. colo do útero, é o intestino. E não é só câncer, é doença cardiológica também. A gente tem que lembrar de infarto em mulheres acima de 50 anos. Olha quanta coisa a gente pode rastrear, né? Doença por Uhum. exemplo, colesterol elevado, problemas de tireoide. Nossa, quantas doenças que a gente não pensa, mas a gente pode rastrear e deixar a pessoa bem depois. Uhum. Eu ia perguntar para você, Célia, se você tem alguma dica ali de como achar um meio do caminho, achar um equilíbrio no meio de tanta coisa acontecendo para a gente não esquecer da nossa saúde. O que que você tem visto que as mulheres têm usado aí como recurso, como artifício para poder
lembrar que elas existem no meio de tanta informação. Acho que pode Nossa, ser um enquanto vocês sofrimento, né, para estavam. a gente, assim, É, se colocar ali como prioridade em algum momento, porque são tantas tarefas, né? É tanta sim. informação, e eu acho que esse mundo de internet ele é tão rápido, né? Tem horas que a gente já acorda, dá meia hora e você já está cansado. Nossa, enquanto vocês estavam falando aqui, achei tão bacana várias coisas, porque vocês estavam falando na questão médica, mas são questões que a gente discute muito no negócio, que é uma questão Uhum, de investimento a longo prazo também, né? Durante essa uhum, pandemia, uma das temáticas que a gente mais abordou na rede foi sobre gestão de crise, e que a gestão de crise, assim, a crise, quando ela acontece num negócio, quer dizer que você, assim, deixou de fazer todos os preventivos para chegar na crise do negócio. E no a caso da batata quente pandemia, que queimou, né? no caso da pandemia, ele foi ninguém podia prever, né? Na verdade, assim, a gente estava visualizando que estava acontecendo alguma coisa no mundo e que estava vindo para cá, mas a gente, assim, aconteceu, a quarentena fechou, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, a crise foi instalada e a gente, inclusive, trouxe uma das maiores especialistas, que hoje é nossa conselheira na rede, que é a Júnia Nogueira de Sá, que ela fala, né, assim, a crise, ela existe para trazer uma lição. Então, qual que é a lição que foi gerada para os negócios, no caso? Você tem um planejamento financeiro, você criou uma reserva para momentos de crise, seja para a pandemia ou seja para outras questões que podem acontecer para o seu negócio, né? Então, enquanto vocês foram falando, eu fiquei refletindo mais para o lado do negócio também, né? Porque nada mais é uma reserva financeira do que um investimento a longo prazo para um momento crítico, né? E tem muito a ver com esses exames que a gente está incentivando que as mulheres façam também, né? E acho que respondendo ao seu ponto, Cidinha, que você perguntou sobre como que as mulheres elas podem ficar mais atentas. Uma das coisas que a gente trabalha na rede é um dos pilares, é o autoconhecimento e liderança. E o autoconhecimento é a mulher se entender como um indivíduo, suas motivações, né, e o que afeta ela, seja na uhum. saúde mental, física, financeira, jornada Entender dupla. seus pontos de fragilidade, né? Exatamente. Então, ela estar sempre atenta, consciente do que está acontecendo naquele ambiente, para que ela possa reagir no negócio dela e também reagir ela como indivídua, né? Super importante. Uhum, E uhum. eu acho que disso tudo também que a gente está falando aqui, o quanto é importante que a empreendedora, muitas vezes ela é empreendedora dela mesma. Então, vocês mesmos estão contando a história de vocês, né, como empreendedoras, você é o negócio e também você é o colaborador, né? O funcionário da sua própria empresa. Então, não adianta, enfim, né, esperar chegar no momento de crise para dar uma pane no único funcionário da empresa, né? Então, esteja Uhum. muito mais consciente, muito autoconhecimento para estar alerta aos sensores que estão acontecendo na vida. Eu acho que quando você é empreendedora, a parte boa, eu acho que a melhor parte de ser empreendedora é a pior e a melhor. É você ser sua própria chefe. Porque isso pode ser muito ruim ou pode ser muito bom, depende do quanto você ali está num momento difícil e você se autoconhece. Porque o bom de você ser dona do seu próprio negócio é que você impõe as regras. Mas se você não coloca aquilo de uma maneira positiva para você mesma, é uma cilada, né? E o bom disso tudo é que você pode colocar os seus limites. E o que eu tenho visto, tem muitas pacientes que elas trabalham em empresas que não impõem limites para elas. E aí tá todo mundo ficando muito angustiado e eu acho que as doenças mentais ali estão bombando
E se as pessoas não aprenderem a colocar limites umas nas outras, isso daí vai ficar ainda pior. Mas a boa parte de você ser empreendedora e conhecer, se autoconhecer, é você impor limites para as pessoas. Eu tenho visto que, assim, eu tinha muito uma amostra viciada do mundo médico. Eu não sei se a Uhum. doutora Adriana já viu esse estudo, mas eu li uma vez um estudo que falava que a expectativa média de uma mulher brasileira era de 59 anos. Eu achei aquilo ali um absurdo, né? Mas isso, na verdade, é um reflexo de uma população que está muito estressada, que não se cuida, que não dorme, que não come, que não se enxerga, sabe? Eu já fui essa pessoa também. Então, assim, eu era a dona do meu próprio negócio, mas eu estava gerindo aquilo ali de uma maneira completamente descontrolada. Eu precisei chegar ali do outro lado para chegar e falar: bom, não dá mais para ser desse jeito. Faliu o negócio, vamos começar do zero de novo e tentar refazer essa minha vida, que é o meu trabalho. O meu trabalho está muito ligado com a minha vida. Trabalhar com limite, sabe? Trabalhar com limite para mim, trabalhar com limite com o paciente, trabalhar com limite para quem me cobra, sabe? Porque senão a gente entra num looping ali de estresse que vai ficar todo mundo maluco, né? Eu acho que é uma coisa que você chamou a atenção, que eu acho bem legal, são duas coisas. Uma é que a pessoa que é empreendedora, agora ela precisa tomar cuidado dela não abrir muito. Fala assim, olha, eu vou ceder isso, vou ceder aquilo, eu vou ceder um pouco mais, porque eu não estou conseguindo, eu fui num momento difícil, eu saí do fundo do poço, então, aí o que que acontece? Ah, eu vou ceder, olha, eu tenho que entregar o material, eu entrego antes porque eu tô com medo. E o que que a gente está vendo também? Quem está empregado, que a Cidinha colocou, eu acho que é muito importante. Muita gente está em casa e eu acho que a falta de contato físico, desse convívio, está deixando as pessoas um pouco com dificuldade de relacionamento, tá todo mundo ficando muito em casa, isolado. Então, você veja, as pessoas não estão muito conversando, e aí isso para a saúde mental também não é legal. E aí as pessoas, elas estão trabalhando demais. Todo mundo que eu tenho conversado, que está trabalhando em home office, está trabalhando muito mais do que antes. E duas coisas de diferente. As pessoas estão se locomovendo menos exercício, estão ficando em casa. E aí, por que que elas trabalham mais, Cidinha? Porque elas estão com medo, metidas. Então, eu vejo as pacientes, elas falam, eu falo, mas olha, você não pode fazer isso, você tem que pôr um limite. Aí fala, mas doutora, se eu começar a fazer isso, um monte de gente foi demitida na minha empresa. E aí, se eu começar a falar que eu não posso, eles vão me demitir também. Então, eles têm medo, estão menos exercício, menos contato com as pessoas, trabalhando muito mais, e eu acho que o sono está muito ruim. Eu não sei se vocês tiveram isso. No começo da pandemia eu tinha pesadelo de doença, pesadelo que eu ia perder o emprego, pesadelo, mas a gente, o consultório não é, a gente que é nosso próprio empreendedor, né? Então, as pessoas estão, eu acho que elas estão acabando trabalhando mais e estão cedendo mais. Eu acho que tem gente que se pôs limite e acabou aprendendo a trabalhar com isso e colocar os limites. Mas eu vejo que tem muita gente que não está colocando limites. Por quê? Porque tem muito receio de demissão, receio de não arrumar outro emprego. Porque imagina, quando você está trabalhando todo dia, você pessoas. Agora, imagina, se você for demitido, como que a pessoa vai se candidatar a algum lugar, aquele contato de boca a boca, olha, eu vou anunciar você para o meu amigo. Então, vejam quantas coisas que a gente também precisa dar esse aporte, esse suporte mental também para as pessoas, né? Porque elas estão aprendendo, umas estão aprendendo a lidar com isso e estão impondo limites, né, Cidinha? Mas eu tenho visto esse outro lado, né, das pessoas fazendo mais e mais e mais porque elas têm medo de E é isso que é demissão. ruim, né? Você ser movido pelo medo, né? Você ser paralisado pelo medo, você segurar as pessoas pelo medo, né? Eu não sei qual vai ser a consequência disso a longo prazo, né? Porque
O que eu vejo, às vezes, tem gente que não para almoçar, porque é reunião atrás de reunião, atrás de reunião, atrás de reunião, e as pessoas estão sedentárias e elas têm um comportamento sedentário também. Porque você ficar o dia inteiro na frente de um computador, sentado, sem fazer exercício, aquilo ali, a gente acha que não, mas uma andadinha até o estacionamento, a ida até o mercado, a volta no quarteirão ali, no final da semana, é um gasto energético importante e que deveria e que vai ter aí alguma repercussão no nosso corpo a longo prazo, né? É muito complicado a gente conseguir entender esse meio do caminho, porque é isso. Eu não sei com relação à história, eu até ia até perguntar para vocês como é que foi a história de vida profissional de vocês, porque eu vou contar um pouquinho da minha. Eu fiz faculdade na PUC de São Paulo, e aí eu passei na residência no Pérola Byton e trabalhei lá durante. E assim, a doutora Adriana sabe, os anos de residência são assim tenebrosos, os piores anos assim da minha vida disparado. E de repente é difícil porque eu acho que quem opta por ser médico já tem aquela a gente já projeta uma felicidade na profissão desde que a gente decidiu ser médico, né? Aí você faz a faculdade, passa na residência, fica super feliz que passou na residência. E aí depois você faz a residência, você vive sem dormir, trabalhando numa carga de horário, uma carga horária assim desumana. E aí você termina a residência e de repente você é jogado no mercado de trabalho que não era o seu sonho, né? Porque muitas das pessoas que trabalham com obstetrícia vão ali parar no plantão lá e tal. E você acaba fazendo um trabalho ali que é extremamente estressante, sabe? E eu entrei nesse looping, sabe? Então eu não comia direito, eu não dormia direito, eu não fazia atividade física porque não dava tempo, eu estava sempre reclamando, eu estava sempre brava, eu estava sempre frustrada. Era aquele copo enchendo, assim, sabe? E aí eu descobri que o meu pai estava com câncer de estômago. E ele descobriu por um exame de rotina, né? Falando sobre isso de importância do exame de rotina. Ele não sentia absolutamente nada, sabe? Meu pai sempre foi aquele japonês que nunca reclamou de dor na vida, sabe? E de repente, num exame de rastreio ali, ele descobriu que estava com câncer no estômago e já estava super avançado e tal, mesmo ele não sentindo nada. Era um linfoma malte. E de um dia para o outro, eu vi a minha vida desmoronar, assim, porque eu tenho uma relação super próxima com meu pai. Eu falei, eu tô fazendo tudo errado, sabe? Porque eu não tenho tempo de ver meu pai, eu tô sempre nesse nível de estresse, eu não quero viver desse jeito. E aí foi a hora ali, que sabe aquele trem desgovernado ali que bate ali, sai do trilho. E aí foi dali que eu comecei eu parei e falei, realmente eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso ter tempo para ficar com quem eu gosto, eu preciso me reconectar com o que é realmente importante para mim, porque não dá para achar que vida também é só trabalho, entendeu? Você começa por mais que você ame o seu trabalho, aquilo ali se dissolve, né, no meio de tanto estresse. E eu acho que ter tido uma doença, e eu acho que, embora a doença seja dolorosa para todo mundo, né? Principalmente quando é um câncer, né? Porque ninguém quer ouvir essa palavra na vida. Mas isso acontece com todo mundo. Eu achei que nunca fosse acontecer na minha família também. Especialmente com meu pai, que sempre foi uma pessoa muito saudável. Quando aquilo ali veio para mim, eu ressignifiquei tudo, sabe? E aí você realmente coloca ali as coisas sobre outra perspectiva. E embora ela seja dolorosa, ela também faz você repensar. E eu acho que esse momento de pandemia, para muitas pessoas, está sendo essa oportunidade que foi para mim há um tempo atrás, né? E você conseguir rever a sua relação com o trabalho, rever a sua relação com as pessoas, rever a sua relação com você mesma, sabe assim? Para você trilhar um outro caminho. Eu vou dizer, e foi isso, por mais ruim, assim, graças a Deus meu pai tá bem, sobreviveu,
tá ótimo hoje, fez a quimioterapia, se tratou e tal. Mas se não tivesse acontecido aquilo ali com ele lá atrás, hoje talvez eu não estaria aqui conversando com vocês, sabe? Porque talvez aquele trem estaria andando desgovernado até hoje, entendeu? Então, eu acho que eu gostaria que a maioria das pessoas não precisassem passar pelo que eu passei, sentir a dor que eu senti, para entender o que hoje eu entendo, sabe? Porque a dor da doença, ela transforma as pessoas. Mas a gente não precisa chegar nesse ponto, entendeu? Para mudar. Acho que a gente pode aprender com a experiência dos outros. É que nem você falou uma coisa que é interessante. Hoje acontece na profissão médica, mas eu acho que está acontecendo também em todas as profissões. Vejam, a gente, quando eu me formei, a gente tinha vagas de residência até tranquilo, a gente entrava na faculdade, eram poucas faculdades. Gente, agora, por exemplo, faculdade de medicina, tem um monte de faculdade de medicina. Faculdade de direito, por exemplo, quantas faculdades de direito tem, engenharia? Então, por exemplo, antes a gente falava assim, olha, médico não fica desempregado. Hoje não é bem assim, não é verdade? Por quê? Porque tem muitos médicos no mercado, a gente tem muitos advogados, a gente tem muitos engenheiros, muitos administradores, porque também tem muita gente que fica na dúvida, acaba fazendo administração. Então, vejam, o que eu reparei quando eu saí da faculdade, né? Que é bem interessante. Você chega, você está dando plantão, e aí, uma vez, o que aconteceu? Eu estava dando plantão, e aí chegaram, o hospital não estava muito bem, e aí eles falaram assim: olha. Agora, a partir do mês que vem, o valor do plantão vai cortar pela metade. E aí, é assim, se você quiser, você fica, se não, você pode procurar os seus direitos. Mais ou menos foi assim, né? Foi aquilo que você falou. Eu dava plantão de domingo, aí melhorou minha vida, porque eu falei, eu não vou plantão ganhando metade. Só que aí o que aconteceu? Lotou, passou uma semana, já tinha um monte de gente dando plantão lá pelo valor, pela metade do preço. Né? Então, vejam, e isso acontece agora. Olha, você não quer fazer tal coisa, mas tem gente que vai fazer pela metade do preço. Então, também, esse lado empreendedor, eu acho que tem muita gente agora se virando. Então, eu vi muitas pacientes, eu vi amigas, né, que aí acabaram procurando, que nem para ter o seu próprio negócio. Por quê? Porque senão você, no mercado de trabalho, você é mais um naquele meio, né? Você é mais um advogado, você é mais um médico, você é mais um. E sempre é assim: se você não quer, mesmo com aquele valor pequeno, vai ter alguém que quer, Vai ter né? Que alguém que nem vai querer. que nem o plantão, pela metade do preço, o plantão já era puxado, aquele valor já era um valor difícil, mas aí de repente ainda corta, e aí teve gente que quis. Eu vejo esse negócio que chamou a atenção, que nem você falou da sua vida, mas é assim, larguei de dar plantão no fim de semana, porque aí foi bom, porque você falou, olha, eu não preciso, esse dinheiro é bom, mas eu também não vou me sujeitar a trabalhar. O que eu trabalhava agora eu estou trabalhando dois para ganhar a mesma coisa, né? Mas tem gente que ainda aceita. Então, por isso que eu acho que esse lado empreendedor que você falou, muita gente também está deixando que tem muito advogado, muitas profissões, e aí todo mundo está tentando achar quanta gente você já ouviu falar, né, Cidinha, que está fazendo outra coisa, está fazendo perícia, tem Uhum. engenheiro que, olha, abrindo coisas, tendo suas próprias coisas. Eu tenho uma aluna minha da pós-graduação que ela era enfermeira, ela está trabalhando menos com enfermagem, ela abriu um negócio de bijuteria e artesanato, né, com a pandemia. Então, vejam, esse negócio de empreendedorismo melhorou por quê? Porque todo mundo teve que teve que Se virar nos se 30, reorganizar. né? E ainda mais o que aconteceu? Já tinha muita gente, agora com a pandemia, diminuíram as ofertas. Quantas, não sei se você já ouviu falar, a gente tem os nossos residentes, mas eles falavam: olha, no plantão, eram 4 médicos no plantão. Aí, como não está indo muita gente, então cortaram 2 Cortaram para médicos. dois. Cortaram plantões. Então, aí todo mundo teve que se virar tudo, não foi só
acho que em tudo, né? Aí o seu lado, É. né? Aí o lado empreendedor, aí eu acho que por isso que você falou que teve muita gente procurando vocês por causa dessa época da pandemia. Eu acho que a gente Sabe o que eu ia precisou falar? ser criativo, né? Enquanto eu estava ouvindo a sua história, é, acho que essa questão do ressignificar me marcou bastante. E eu queria frisar esse ponto, porque quando a pessoa vai empreender, ela tem que redefinir, definir o que é sucesso, né, para ela. E se ela definir que o sucesso do negócio dela é somente o faturamento, e o faturamento é importante, porque a saúde Claro, financeira não do vamos ser negócio é hipócrita, importante, né? né? Porque ninguém Uhum. vive, né, abraçando árvore aqui. Claro, Mas claro. Uhum. redefinir sucesso vai ser super importante para você entender se você está indo no caminho certo ou não. E eu achei legal aqui, para falar de sucesso, né, é que às vezes a pessoa ela começa a se esgotar no nível de tipo, eu tenho que crescer o negócio, tenho que faturar e tudo mais, mas aí ela esquece de pedir ajuda, né? Então, as empreendedoras, uma das coisas que a gente trabalha muito, a gente estava falando, né, Cidinha, sobre mentoria, pedir ajuda. Gente, deve ter alguém no mundo que já fez alguma coisa parecida com você. E peça ajuda, peça uma mentoria, entenda o que ela fez já de errado, para te antecipar os erros, né? E uma outra coisa é que às vezes você ainda tem a oportunidade de crescer o seu negócio contratando outra pessoa. Então, aprenda a delegar. Isso é uma outra coisa que a gente trabalha muito, Eu acho essa, isso muito essa importante. competência. Uhum. Porque muitas aprendem a não delegar, Porque é seja isso que no tipo negócio. livra a sua cabeça de você não entrar às vezes num burnout, né? Eu falo para minha Sim, secretária, se não sim. fosse você, eu estava hospitalizada. Sim, Cidinha, e eu acho que assim, o delegar não é só no trabalho, não, mas é em casa também. Delegar, tem que Tá, delegar. claro, Como que um com companheiro certeza. vai saber como fazer se você não delega as coisas? Aham, Então você tem que delegar também, aham. né? Então, pedir Sim, ajuda, rede de apoio, é uma coisa que você não espera ela vir até você, você pede ajuda, e aí você divide e mas eu delega. acho que a gente precisa trabalhar mais as nossas vulnerabilidades, sabe? Porque a gente Uhum. fala muito sobre sucesso, e eu sempre falo isso. A gente fala muito sobre sucesso, mas a gente fala pouco sobre todo o caminho dos percalços que fizeram a gente chegar até lá. Então, assim, às Uhum. vezes, sei lá, as minhas amigas, pacientes e tal, ai, não, porque você está trabalhando só com consultório e tal, tal, tal. Mas eu tô aí, já tem anos, mas eu já errei tanto, sabe? Eu já errei tanto, já fiz tanta coisa errada e faz parte do processo de crescer. Você Uhum. errar e se você puder ter uma pessoa ali para te organizar a vida, sabe? Para você não ter que errar tanto, ótimo. Se você puder realmente delegar as funções, que nem, por exemplo, eu tenho uma secretária, tenho duas secretárias, graças a Deus, elas, eu falo, eu agradeço todos os dias elas existirem na minha vida, porque elas me blindam de muita coisa, sabe? Uhum. Porque eu consigo jogar minha energia no que eu gosto e no que eu sei fazer, que é a paciente na minha frente, a gente bater num papo, entendeu? Só que a gente não está acostumado a aprender a delegar, porque a gente é construído de uma forma de que a gente tem que dar conta de tudo, sabe? E isso está errado, né? A gente precisa Sim. parar com essa ideia de que por ser mulher e que por querer ser poderosa, a Multitarefa, gente né? não pode Que pedir faz ajuda. tudo. É. Eu não quero ser essa faz tudo, sabe? Uma amiga Sim. minha perguntou como é que anda. Hoje, para mim, eu dei muita risada, que eu vi como um elogio, mas eu falei, eu não quero mais ser essa pessoa. Ela falou assim: como é que tá a versão mulher cis do Rodrigo Hilbert? Eu falei, mas por que você está me chamando assim? Ah, porque você faz tudo. Eu falei, eu não quero mais ser essa pessoa que faz tudo, entendeu? Eu não quero, sabe? Porque eu quero ter paz um pouco, sabe assim? Eu quero ter meus momentos de tranquilidade. E eu acho que esses momentos de descanso, de tranquilidade, esse espaço mental que delegar funções te traz, às vezes aquilo é o seu diferencial. Porque o que vai fazer eu ser diferente
de um outro médico, um advogado ser diferente do outro advogado. É quem eu sou. Isso ninguém vai poder tirar de mim, sabe? E eu acho que essa conexão e você poder pôr um pouquinho de você no seu trabalho todos os dias, isso precisa que você esteja bem, porque senão você não consegue. Então, às vezes, você, sei lá, você recebe queixa de paciente, mas eu fui no médico, o médico nem olhou para minha cara. O problema não é você, sabe? Ele tá tão no nível assim, tão, sabe, desconectado do que ele já quis tanto, que ele já não consegue mais ter isso, que às vezes ele tinha, sabe? Isso a gente não pode perder, sabe? E eu sempre falo que assim, a gente é como se fosse um celular, que quando você acorda, e você dormiu direito, né? Tá 100%. Você tem que canalizar a sua energia em coisas que você faz bem, que você gosta, para poder a vida ter mais sentido, né? Porque se sua vida for ficar acendendo incêndio dos outros e fazer coisas uma atrás da outra sem você pensar, a vida fica muito vazia, né? E aí empreender, você não consegue, porque eu acho que empreender é um trabalho de formiguinha, né? O sucesso ele não vai vir de uma hora para outra. Você começa, faz uma coisa, outra, erra, aí cai para trás, aí volta, sabe? Vai acertando, e é um caminho. E assim, a gente vive num momento da comparação, né? Porque a rede social, ela tá ali como que para esfregar na sua cara que você é pior que outra pessoa, porque você vê a vida do outro na superfície. Então você sempre acha que você tá por baixo. E aquilo ali desanima, né? Então você precisa estar muito bem, você precisa estar com uma energia muito boa para você não desistir no meio do caminho, né? Com certeza, com certeza. Ter pessoas ali, eu acho que essa rede que vocês criaram é muito legal, porque ter uma rede de apoio, porque às vezes você sozinho não vai conseguir se apoiar, você tem que ter alguém para falar assim, ó, olha até onde você chegou, sabe assim? Você não está onde você está à toa, continua, porque se você for Nossa, e deixar, isso é muito, muito real, Cidinha, porque assim, a gente está cansada de mulheres que são mulheres perfeitas, né? A gente quer mulheres vida reais, que tem que é, fazer, né, a coisa acontecer e tá se vivendo a vida real. identifica Isso que mais a você mulher falou é perfeita, né? muito real. Uhum, é. Eu tô cansada, sabe, dessa visão de vida perfeita. Eu acho que um dos motivos também da minha rede social eu ter crescido foi porque eu sou sincerona mesmo, sabe? Eu não tô bem, eu falo que eu não tô bem, sabe? Eu tô irritada, eu falo que eu tô irritada. Eu não tô afim de entrar no Instagram, eu falo que eu não tô afim de entrar no Instagram, sabe assim? E eu acho que é isso, a gente poder colocar um lugar ali para outra mulher de que tá tudo bem, eu também me sinto desse jeito, eu também tô triste, sabe? Eu também, às vezes, não acredito que aquele negócio não vai dar certo, sabe? Entender que você não tem que agradar todo mundo o tempo inteiro, sabe? Porque a ideia que a gente tem é que a gente precisa estar sempre bem, estar sempre agradando 100% das pessoas, sabe? Isso é desgastante demais, sabe, pra gente. Como é que a gente vai conseguir ter o mínimo de saúde mental e o mínimo de energia para poder empreender, para poder ter saúde, se você está sempre ali se comparando com uma pessoa que não existe, sabe? Com uma realidade que não é verdade. Nossa, total, Então, eu acho que total. é muito disso, sabe? A gente. E existem mulheres que apoiam outras mulheres de verdade, sabe? E eu acho que eu sou uma delas, sabe? Porque às vezes eu recebo pacientes e eu acho que ser ginecologista é muito ser a clínica da mulher e ser uma maneira, ser uma pessoa que ela consegue contar. E eu acho que esse é um dos meus diferenciais, entendeu? Tem muitas das minhas pacientes que elas acabam me procurando porque elas se identificam comigo e elas me veem como uma pessoa que vai ouvi-las, sabe? E às vezes elas precisam ouvir de que vai dar tudo certo. Eu atendi uma paciente há um tempo atrás que ela me tocou muito, porque ela é uma artista extremamente talentosa. E aí eu pedi para ela fazer uma arte para mim.
E quando ela foi me entregar a arte, ela tremia de nervoso, sabe assim? Porque ela não acreditava que aquele trabalho dela era bom. E eu cheguei para ela e falei assim: você é muito talentosa, só que ela está trabalhando num trabalho onde as pessoas não acreditam nela, onde ela vive numa rotina dessa que a gente está falando, e ela deixou de acreditar nela. Eu falei: você não pode fazer isso com você, porque você é muito boa, você precisa acreditar nisso. Já estive nesse lugar, sabe? Mas vai dar tudo certo, mas você precisa estar muito certa de quem você é, do que você gosta e do que você está fazendo, porque aí todo esse barulho que tem em volta não te abafa, não te silencia, não te paralisa, sabe? Com E certeza, você com sente isso certeza. das mulheres empreendedoras, que elas se sentem paralisadas por esse barulho todo? Sim, nossa, Cidinha, assim, é o que você falou, né? O marketing digital, né? As vendas digitais, e-commerce, eles tornaram o mercado muito mais dinâmico. Então, você tem que se atualizar mais, você tem que ver o que o seu concorrente está fazendo, você tem que ficar mais atento, a fazer lá, né? Engajar a comunidade. Então, realmente, a gente tem que silenciar muito mais tudo isso na cabeça dessa mulher. E eu gostei do que você estava falando agora há pouco sobre mulheres apoiando mulheres, né? É que o marketing digital não, esse mundo digital, ele facilita com que a gente consiga se conectar com as mulheres e com mulheres que estão fazendo coisas muito parecidas com a gente. E faz parte, então, assim, faz parte da gente ir pedir ajuda, se conectar e quando uma vem atrás da gente, a gente também receber ela para ajudar ela. E é muito importante esse ponto que você falou de apoiar outra mulher, que apoiar outra mulher não é só chegar e falar parabéns e o negócio dela não tá bacana. É falar a verdade, né? Quantas vezes já Sim. aconteceu de vir, assim, empreendedoras até mim. Eu tenho até um caso de uma empreendedora que ela tinha um pet shop, ela queria uma mentoria, e ela, assim, ela não gostava de pet shop, dava para ver na cara dela. Aí eu virei para ela e falei: você gosta do que você faz? Primeiro ponto. Aí ela falou para mim: eu detesto o que eu faço. Então eu falei: então para, já vamos parar um pouco e refletir, né? Só que até então ninguém tinha falado isso para ela. Todo mundo só ficava dando dicas, dicas, dicas. Então, acho que esse seu ponto de ouvir, né? Ouvir o que aquela empreendedora ela tem de anseios, de dúvidas, de aflições e dar conselhos reais, conselhos verdadeiros, Sim. né, para ela. Uhum, E uhum. agora eu acho que nessa época de pandemia, muita coisa que aconteceu agora na pandemia, acho que vai continuar. Então, por exemplo, muitas lives, eu acho que muitas reuniões que não são mais presenciais, muitos cursos, terapia. Nossa, quantas pacientes que eu tô vendo que tem grupos de terapia. E por que que agora a gente tem um Zoom, a gente tem um monte de mecanismo, Teams, que tem um monte gratuito, né? Eu acho que essas mulheres precisam pegar, se juntar e começar a conversar entre elas, uma apoiando. E olha, isso que você falou eu achei bem bacana. Precisa falar a verdade, né? Uhum. Isso no nosso dia a dia, olha, aí tem a mulher, olha, tá acontecendo uma coisa com o marido, olha, pensa bem, você acha que é isso que você quer mesmo? É que nem você, a gente, no nosso dia a dia, né? Olha, meu marido, aí aparece a paciente com DST, e aí você fala, mas doutora, da onde que eu peguei isso? Olha, você quer escutar de verdade, né? Então, olha, você quer saber mesmo da onde foi? Então, às vezes, você precisa falar verdades de algumas maneiras, né? E eu acho que as mulheres precisam começar a ver que tem essas redes, elas precisam conversar. Uma vez uma amiga minha que é psicóloga falou: olha, a gente precisa fazer o ouvido de alguém de pinico, não é? Não é pinico para jogar lá, mas eu acho que alguém tem que escutar, alguém tem que pegar, e às vezes tem pessoas que querem só desabafar. Olha, eu preciso falar, né? Eu preciso estar aqui, eu preciso falar isso que eu quero, e aí alguém precisa me escutar, e alguém escutou, e ela ficou bem também, né? E aí eu acho que precisa Uhum. divulgar, olha, as pessoas precisam
se juntar, precisam conversar, precisam fazer terapia, precisam escutar os outros, as sugestões, né? Sim, com certeza. Bom, adorei esse papo com vocês. Poderia ficar mais 2 horas aqui conversando com vocês sobre mil coisas. E eu acho que essa conversa pode fazer com que muitas mulheres despertem um olhar, um novo olhar para a saúde, um novo olhar para o corpo, realmente enxergar. Eu sempre falo para as pacientes que o nosso corpo é o nosso instrumento de vida. Então, assim, embora ele seja temporário, você tem que cuidar dele. E é como você falou, Célia, eu sempre falo também para as minhas pacientes, que cuidar do seu corpo é como se fosse investir. Você coloca um pouquinho ali todos os dias, para lá na frente, se você cuida do seu corpo, se você cuida da sua mente, se você dorme, se você come bem, se você pratica atividade física, aquilo ali lá na frente pode definir você ter câncer ou não. A gente está falando aí de quanto mais velho a gente fica, mais chance a gente tem de ter uma doença como essa, né? De você poder ter individualidade, de você poder ir no banheiro sozinho lá na frente, você não precisar de alguém o tempo inteiro ali para te ajudar, para você poder ter uma vida com qualidade, sabe? Então, hoje, quando eu olho para trás e vejo que eu não quero mais ser uma pessoa que não cuida da minha saúde, é pensando nisso, é pensando que eu quero ser uma Batian ali com 90 anos que faz yoga no Parque do Ibirapuera com as amigas, entendeu? E é isso, eu acho que essa pandemia é uma oportunidade que a gente tem de rever a nossa relação com os outros, de rever a nossa relação com o mundo, de rever a nossa relação com outras mulheres e de rever principalmente a nossa relação com nós mesmas. Porque quando a gente muda a nossa relação com nós mesmas, a gente consegue mudar a relação que a gente tem com todo o resto. Eu acho que esse é o passo inicial para a gente realmente se transformar. E aí eu queria que vocês dessem um recado aí final para quem está ouvindo a gente. Eu acho que meu recado final vai ser sobre falar um pouquinho, conectar com aquilo que geralmente a gente fala de mensagem da rede. A rede trabalha com três pilares, né? O autoconhecimento e liderança, então é o lado pessoal da mulher empreendedora. A gente trabalha a questão de competências do negócio, então é marketing, vendas, gestão, processos, questão financeira, né? E um terceiro que é a busca por redes colaborativas, redes de apoio, pessoas que você vai se inspirar, que você vai trocar por mentoria, aprendizados. E eu acho que a lição que fica para mim daqui é que tem um quarto aspecto que é uma questão de saúde, que tem que estar bem, senão as três coisas aqui elas não andam, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui por aprender nessa live aqui com vocês e duplamente feliz, não somente por aprender, mas por conhecer as histórias de vocês duas e ver o quanto realmente mulheres médicas aí, mulheres no setor de saúde, elas são baita empreendedoras aí, então acho que é engraçado porque eu vim pensando que eu ia conversar muito sobre saúde da mulher, quando eu estou saindo, aprendendo mais ainda e com uma inspiração de duas mulheres empreendedoras para eu levar lá para a rede. Espero que a gente volte a Gente, eu quero se super conectar conhecer. aí no futuro. Verdade. E eu queria lembrar que a todas foi ótimo a gente estar aqui. E eu queria lembrar isso. A pandemia está aí, a gente tem que ser empreendedor, né, com a gente mesmo. Só que a gente tem que lembrar que a vida não parou. Então, a gente falando em saúde, a nossa, não é porque a pandemia está aí que o resto pode parar.
Então, o problema cardíaco, o câncer, o colesterol, tudo isso continua alterado. E está pior, né? Porque a gente não está fazendo exercício, a gente não está fazendo nada disso. Então, a mensagem minha é que, apesar de toda a pandemia, a gente tem que continuar se cuidando, a gente tem que fazer o rastreamento das doenças, porque tem muitos problemas de saúde que só aparecem se a gente vai atrás. Rastreamento, que é o que a gente fala, né? Então a gente precisa continuar com isso, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa ter momentos em casa, mesmo ficando em casa, momentos de diversão. E eu não vejo também por que não ter momentos de exercício. Olha, você não tem academia no prédio, não tem nada disso. Qual o problema de você dar uma volta no quarteirão? Né? Dar uma volta ali, você vai fugindo das pessoas, você faz uma caminhada. Então, é assim, tem que se reinventar nessa confusão toda, lembrando que a saúde mental, converse com os amigos pelos aplicativos, né? A saúde física é muito importante. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, gente.